Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Eu confesso que assim, eu tava ansiosa, mas ao mesmo tempo com receio do lançamento desse livro. Por quê? O primeiro livro que eu li do John Green foi A Culpa é das Estrelas, e eu amei. É um dos meus livros favoritos da vida. E desde então, nenhum dos outros livros que eu li dele chegaram aos pés de A Culpa é das Estrelas, e alguns deles eu até nem gostei. Enfim, num geral, né? Nem só os livros que são só dele. Tem um livro que é dele com o David Levitan, que eu não gosto, e tem um livro aqui em casa que se chama Depois que a Neve Cair, ou algo do tipo, que são 3 contos de Natal, e o mais chato dos 3, assim, de longe, é o do John Green. Então, assim, por causa de eu amar muito um livro dele, mas ter uma relação meio com o resto da obra, que eu tava, assim, bastante aflita de pensar no que viria. Depois que eu soube mais ou menos qual era o assunto do livro, eu confesso que eu fiquei com um pouco mais de receio ainda, porque, enfim, eu fiquei sabendo que a protagonista desse livro teria transtorno obsessivo compulsivo, e eu tenho ficado bastante chateada com abordagens de YA que eu tenho visto em relação à saúde mental, né? Então, geralmente eu tenho ficado chateada com esses livros. Eu acho que eles estão fazendo uma abordagem meio solta e até irresponsável, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Só quero dizer de antemão que eu fiquei muito satisfeita com esse livro e orgulhosa do John Green. Eu acho que assim, pra começo de conversa, não ir com tanta expectativa foi bom, né? Não vou dizer que eu fui sem expectativa, porque sempre rola, né? Quando o autor é autor de um dos seus livros favoritos da vida, não tem como você pegar um novo livro dele totalmente em branco. Mas eu tava assim, sem esperar tanta coisa quanto assim, quando eu estaria esperando se eu tivesse acabado de ler A Culpa das Estrelas e esse fosse meu segundo contato com o autor, né? E eu gostei muito desse livro, eu achei ele sincero. Sabe quando você acha um livro honesto? Primeiramente, assim, acho que de cara tem que comentar que eu fiquei orgulhosa do John Green pelo amadurecimento da escrita dele. É muito interessante acompanhar um autor e ver ele crescer, sabe? E esse livro, assim, de cara, ele tem uma narrativa mais madura do que os outros, sem deixar de ter a pegada do John Green, que é escrever livros pro público YA. Falando um pouco da história do livro. Bem, a gente tem a protagonista, Asa, que é uma garota que tem transtorno obsessivo compulsivo. No início e até no meu vídeo de leituras de outubro, eu comentei que eu achava que ficava ali entre o TOC e o transtorno de ansiedade generalizada, porque eu tenho transtorno de ansiedade e muitas vezes eu me identifiquei muito com ela, mas o John Green já tem um histórico com TOC e eu acho que ele sabe do que ele tá falando melhor do que eu, e eu entendi que o TOC às vezes entra muito dentro do transtorno de ansiedade também. Então por isso eu tenho me identificado tanto com a personagem em alguns momentos. Mas enfim, nós temos essa protagonista que tem esse problema. O pai dela faleceu quando ela era nova, então ela é criada pela mãe dela. Ela tem uma melhor amiga, a Daisy, e as duas vão acabar se envolvendo numa aventura, porque vai rolar um mistério na cidade de um milionário corrupto que desapareceu, e eles estão oferecendo uma recompensa bem interessante pra quem tiver alguma notícia pra dar sobre ele. Essa amiga dela então vai lembrar que a Asa conhece o filho desse milionário, um dos filhos dele, né, que eles eram, sei lá, coleguinhas de infância, e vai insistir pra que elas tentem entrar em contato com esse garoto e corram atrás dessa recompensa. A vida da Daisy não é lá muito fácil, né, ela tem uns problemas de grana aí, e ela quer de qualquer jeito essa recompensa. A Asa tá ali, meio que com o pé atrás, mas acaba topando, e elas vão então atrás desse garoto pra tentar arranjar alguma pista desse mistério. Essa seria, assim, a trama base da história. Elas vão então tentar desvendar um pouco do sumiço desse cara, e assim elas vão entrar em contato com os filhos dele, que um deles é o conhecido da Asa e o outro é um pouco mais novo, e também com um elemento surpresa, que é a Tuatara, que é um réptil que o pai desses meninos, né, o milionário, criava lá na mansão, e pra quem ele vai deixar toda a sua fortuna. Então assim, se ele realmente for dado como morto, os meninos vão ficar sem nada e todo o dinheiro vai para a Tuatara. Então, apesar do livro ter o nome de Tartarugas no título, o animal mais importante dessa história, de longe, é o Tuatara. Mas enfim, acho que a narrativa importa muito mais do que a história, vocês sabem que eu sempre penso isso, e no caso de um livro tão delicado quanto esse, tão bem escrito, eu acho que os detalhes da história fazem com que ela seja ainda mais forte como um todo do que apenas a sua trama principal. Então, como eu já falei, a questão da saúde mental foi abordada com muito respeito e muito cuidado. O John Green ganhou muitos pontos com isso. Outra coisa que foi abordada de uma maneira bem interessante e honesta foram as relações entre os personagens. Tem momentos muito fortes entre a Asa e a Daisy, entre a Asa e o Davis, que é o menino, filho do milionário,
secundário e entre a Asa e a mãe dela. E isso eu acho que ele já vem trazendo um pouco de A Culpa é das Estrelas, porque eu me lembro de diálogos marcantes dessa obra e não foi diferente aqui. Então, entre os diálogos que eu tenho pra citar aqui, um deles gerou bastante polêmica e, enfim, divergência de opiniões, e eu vou falar um pouco do que eu penso. Bom, em um certo momento do livro, a Daisy e a Asa acabam brigando e a Daisy joga um monte de coisa na cara dela, fala que pela ansiedade dela, ela acaba ficando muito focada nela mesma e não se importa com os outros, e pouco ela sabe da vida da melhor amiga dela, enfim. E muita gente que sofre de ansiedade ficou totalmente contra essa amiga, ai, porque isso não é amizade, porque essa Daisy é o ó. E eu tive uma opinião diferente. Enquanto uma pessoa que tem ansiedade, eu acho que eu tenho um pouco de lugar de fala pra falar sobre isso. Eu achei que a Daisy, sei lá, ela foi honesta, sabe? Ela foi uma adolescente, ela foi uma amiga que, cara, ela não gosta menos da Asa por isso, mas ela tem o direito de ficar cansada, ela tem o direito de querer que a amiga pense um pouco nela também. E eu percebo isso porque quando eu tô em crise de ansiedade, eu não consigo olhar tanto em volta, eu fico mesmo centrada em mim, porque já tá difícil dentro da minha cabeça. E não é como se eu conseguisse sair de dentro dela, porque tudo que eu queria era conseguir sair, e eu não consigo, mas realmente fica difícil enxergar em volta. E se eu termino exausta de uma crise, eu fico imaginando que as pessoas que estão ao redor de mim também devem ficar cansadas, e é o direito delas, sabe? É o direito delas querer que eu preste mais atenção nelas do que eu tô prestando. Então, eu só achei que a Daisy foi humana, porque ela entende a ansiedade da amiga, mas ela entende até a página 6, né? Porque ela não tá sentindo aquilo, e por mais que ela queira lidar e que ela queira ser amiga, ela vai ter os momentos onde ela vai ficar de saco cheio. E, enfim, ela não falou pra Asa que ela era um monstro e que ela nunca mais queria ver ela na vida. Elas brigaram e a Daisy jogou as coisas na cara dela, e eu só achei humano. E achei que a presença desse diálogo na obra foi super importante, porque essa não deixa de ser uma faceta dos problemas mentais, né? Como você lida com eles e com os outros. Enfim, outro diálogo interessante ainda dentro desse mesmo tema é da Asa com a mãe dela, né? Porque aquela coisa, em A Culpa é das Estrelas, a Hazel fala que pior do que ter câncer, só você ter um filho com câncer. Então ela sabe que se ela tá sofrendo tanto com ansiedade, a outra pessoa que mais vai sofrer com isso é a mãe dela. E ela também se desentende com a mãe dela, porque às vezes a mãe dela tem um jeito torto de tentar ajudar ou de resolver a situação. Mas ela entende que a mãe dela tá só tentando e que também é muito difícil pra ela. Outra relação que é super interessante de acompanhar também é a dela com o Davis, né? É claro que, assim, a gente já tá meio que acostumado a pegar um YA esperando o casalzinho ou a história de romance. E o John Green costuma tratar isso com naturalidade. Ok, em A Culpa é das Estrelas a gente tem ali um relacionamento que, assim, é claramente um romance, mas nos outros livros isso fica mais solto, assim, mais natural. E é o que acontece nesse livro. A relação da Asa com o Davis é tratada com muita delicadeza. Os dois são adolescentes, os dois estão tentando se descobrir no mundo. A Asa tem todos esses problemas. O toque dela é especialmente relacionado à saúde e a bactérias. Então, além dela ter um machucado no dedo, que ela fica, né, sempre raspando o dedo com a unha e esse machucado nunca se cura, ela fica sempre preocupada se vai ter bactéria, se ele vai infeccionar, se ele vai inflamar. Ela acha bizarro o fato de beijar, porque ela não consegue beijar em paz, porque ela fica pensando no tanto de bactérias que estão sendo trocadas ali. E, enfim, ela não consegue ficar tranquila com essa ideia. E ela até tenta ali ter um romancinho com o Davis, mas, enfim, acontecem esses problemas e eles vão lidar com isso como adolescentes, sabe? Uma das críticas que algumas amigas minhas fazem A Culpa é das Estrelas é que os personagens são maduros demais e que eles não parecem adolescentes. E nesse caso, eu acho que apesar do John Green insistir nisso de amadurecer os personagens, eles são sim um pouco mais equivalentes ao que a gente poderia esperar de adolescentes. Então essa relação vai se desenvolver de uma maneira interessante e bem condizente com a idade deles e com o que eles pensam e com o que eles vivem. E não vou falar mais porque o resto eu acredito que é spoiler. Uma outra coisa que eu acho que eu tenho que comentar é em relação à capa, né? Aqui no Brasil a Intrínseca manteve a capa original, que eu achei que foi muito positivo, porque eu acho essa capa simples e muito significativa, porque ela vai falar muitas vezes no livro dessa espiral de sentimentos, né? Quando a ansiedade toma conta dela, ela se sente no meio dessa espiral, da qual ela não consegue sair, e a capa mostra exatamente essa espiral, né? E a loucura de pensamentos que pode haver dentro dela. Enfim, dei 4 estrelas e meia. É um livro que eu recomendo bastante e que me fez acreditar ainda mais no potencial do John Green. E, claro, falar mais uma vez de como é gostoso quando a gente pega um livro que aborda
com cuidado e com responsabilidade, questões mais sérias, assim, voltadas para um público mais jovem. Enfim, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, dá um joinha se curtiu. E se você se interessou por esse livro por causa da minha resenha e pretende adquiri-lo, compra pelos meus links. Eu vou colocar aqui embaixo o link da Amazon. Comprando esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon usando o meu link, você ajuda o canal a crescer, porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau!